Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades. Vamos então fazer uma revisão hoje para a prova da FUVEST. A prova da FUVEST ela é bem interessante porque ela traz muitos resquícios da filosofia e da sociologia dentro de uma interdisciplinaridade muito legal, principalmente fazendo uma relação com a história e com a sociologia, com a filosofia e com a geografia. Então preste bem atenção em algumas dicas que eu vou dar para vocês, para que você possa compreender melhor em como fazer essa prova, né, e como você se sair muito bem dentro dessa realidade. A FUVEST ela tem como base a ideia de trazer a história e o pensamento filosófico junto. E aí, por vezes, né, ela vai trazer uma realidade bem conteudista, uma realidade de um conceito histórico e de um conceito filosófico bem conteudista. Todavia, você consegue matar as questões, você consegue resolver, às vezes utilizando, né, a interdisciplinaridade e trazendo à tona aquilo que você estudou ao longo do seu tempo, mas não necessariamente sendo todo aquele conteúdo. Você pode utilizar então resquícios disso. Vamos lá. Vamos lembrar então dos principais pontos da filosofia e o como que ele vai cair então na sua prova e como que eles serão apresentados. E aí eu vou trazer para vocês algumas dicas de onde você pode trazer também essa realidade. Então vamos pensar na filosofia a partir do século V a.C., a filosofia grega que começa e é inaugurada então pelo pensamento de Tales de Mileto. Tales de Mileto é aquele filósofo do pensamento pré-socrático que se estabelece a partir de uma realidade de natureza e de physis. Para Tales de Mileto, assim como todos os pré-socráticos, a ideia era tentar estabelecer um novo momento, uma nova crítica àquilo que se era colocado como verdade na época. A verdade estava vinculada ao processo dos mitos. Os mitos eram as narrativas e essas narrativas eram feitas para tentar dar razão à existência de todas as coisas. Os principais escritores dos mitos, e principalmente aqueles que tinham maior destaque nessa época, eram Homero e Hesíodo. Nesse desenvolvimento, nós vamos ter também toda uma nova realidade da sociedade grega que a história vai trazer para nós. Por exemplo, a democracia grega, a cidadania, né, o conceito de isonomia, o conceito de isegoria, que tudo isso faz parte da construção histórica da Hélade, dentro da sociedade estabelecida, né, a partir da sociedade grega, dentro de uma nova fundamentação ateniense. E aí nós vamos chegar então ao pensamento, à crítica, ao logos que os pré-socráticos tanto buscavam. A ideia era simples, a ideia era estabelecer um novo limite dentro daquilo que o mito representava e dentro daquilo que a razão iria representar. Para os filósofos pré-socráticos, as coisas não deveriam ser explicadas somente através da mitologia ou somente através daquilo que se estava estabelecendo a partir de uma tradição oral, coisa que você aprende ao longo da história. Então, para eles, a ideia era estabelecer um novo fundamento. A escola pré-socrática, o movimento pré-socrático, ele vai estabelecer isso a partir daquilo que eles chamam de arquê. Cada filósofo estabelece o seu arquê e cada filósofo estabelece, então, uma nova realidade dentro desse processo. Qual é essa nova realidade? Simples. Na visão deles existe um princípio único, originário, que vai dar sentido a tudo que existe. Nós temos Tales de Mileto com a água, Leucipo e Demócrito com o átomo, temos Pitágoras com os números, temos então Parmênides e Heráclito, né? O Heráclito dizendo que todas as coisas fluem, que todas as coisas estão em constante mudança, né? Que as coisas se transformam e que para ele tudo flui. Então para Parmênides não, né? O ser é e não pode não ser. Então a ideia da mudança, o fluxo, o devir, né? Ele já é questionado dentro da ideia de Parmênides. Todos esses filósofos são da escola pré-socrática, do período pré-socrático. E esse período pré-socrático é o período que vai inaugurar o pensamento crítico, que vai fazer um contraponto ao pensamento e ao senso comum que estava sendo estabelecido a partir dos contos homéricos, das histórias de Hesíodo, né, das traduções, então, até daquele momento, daquilo que estava sendo estabelecido através dos mitos. Surge, então, um novo momento chamado momento antropológico, que é o momento de Sócrates, onde nós teremos, então, a tríade clássica da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates vem com uma dialética antropológica através de um método socrático que se estabelece através da ironia e da maiêutica. Ele vai ser um crítico dizendo que existe possibilidade sim de adquirirmos conhecimento, existe possibilidade sim de chegarmos ao conhecimento, todavia não chegaremos a todo o conhecimento. Por isso, da ideia do só sei que nada sei, onde se estabelece um vínculo muito interessante entre aquilo que eu sei e a minha ignorância,
para se ter conhecimento é necessário reconhecer que você sabe cada vez menos, para que você possa levar o conhecimento e possa chegar a um ápice desse processo. Não quer dizer que você vai atingir todo ele, quer dizer que você pode chegar muito próximo daquilo que é a verdade. Por isso do só sei que nada sei, por isso da realidade do conhece a ti mesmo, né, que estava escrito no pórtico do oráculo de Delfos, onde na visão socrática, conhecer a ti mesmo é um dos papéis principais para que eu e você nós possamos determinar aquilo e o que nós queremos. Né? Sócrates vai ter então os seus inimigos, entre aspas, né, os seus arqui-inimigos ali, os sofistas, onde os sofistas eles vão de alguma forma tentar questionar o pensamento socrático, que é um pensamento de busca de conhecimento, que é um pensamento que busca o absolutismo desse conhecimento, que diz que existe essa possibilidade. Para os sofistas isso não existe. Para o sofista todo conhecimento é relativo, ele é pautado naquilo que você tanto deseja. O homem é a medida de todas as coisas, já dizia Protágoras de Abdera. Para ele, a ideia de que todas as coisas estão interligadas àquilo que o homem deseja. Os sofistas eles buscavam o dinheiro, também tinha uma dialética metodológica que era a oratória e a retórica, aonde para os sofistas o falar bem e o responder bem vai fazer com que eu possa chegar àquilo que ele vai chamar de conhecimento, mas o conhecimento a partir da visão, o qual se estabelece. O conhecimento relativo. A ideia dos sofistas era agarinhar fundos, agarinhar dinheiro, para que se estabelecesse esse processo, para que se estabelecesse essa realidade. E os sofistas faziam parte desse complemento da filosofia grega nessa época. Não podemos esquecer que dentro dessa realidade existe a democracia grega, a fundamentação dos eupátridas, a fundamentação daquilo que se estabelece dentro dessa nova realidade. Para eles, né, a busca desse conhecimento está extremamente ligado também ao indivíduo que o busca. Então, a cidadania era dada para o homem maior de idade, nascido na cidade, de família aristocrata. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não faziam parte desse complemento. E o Sócrates vai buscar completamente essa realidade de romper algumas relações com a sociedade da sua época. Sócrates, ele então teve uma parte da sua vida o qual ele se promoveu dentro de uma relação política, dentro de uma relação militar, o qual ele tinha um certo conhecimento da sociedade, ele buscava compreender esse processo, todavia, ele também abriu mão de alguns benefícios para que ele pudesse dedicar ao conceito da filosofia. É óbvio que para aquela época ele não conseguia se sustentar, houve a necessidade então de ajuda do seu pupilo, né, do seu discípulo, o Platão, chamado Aristócles. Platão, ele vai trazer uma nova realidade. A ideia de um mundo também, uma divisão dialética entre mundo sensível e mundo das ideias. A ideia de um mundo em que eu e você, esse mundo sensível, esse mundo dessa realidade, é onde nós estamos vinculados a esse processo, onde eu e você nós estamos basicamente sendo influenciados pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações, e é onde eu e você devemos constantemente anular isso e buscar o verdadeiro conhecimento no mundo das ideias, mas não é todo mundo que consegue. Na visão de Platão é só o filósofo que tem a capacidade de fazer reminiscência, de entender o mundo das ideias e trazer isso para o mundo sensível sem que haja nenhum tipo de perda, sem que haja nenhum tipo de problema. Para Platão, a política, por exemplo, ela deveria estar vinculada a um processo de república, onde ele vai fazer uma crítica à sociedade ateniense, democracia ateniense, onde ela não era essa democracia que nós entendemos hoje. A democracia que nós temos hoje é totalmente diferente do processo democrático da sociedade ateniense daquela época. Para Platão, aqueles que deveriam assumir o poder são aqueles que de alguma forma estão mais preparados, por isso ele vai trazer uma sociedade piramidal, estamental, onde o filósofo está na ponta, onde nós temos os militares no meio e embaixo os comerciantes, os trabalhadores, para que dentro desse sistema aqueles que tivessem a maior capacidade de governo pudessem ser os filósofos, porque segundo ele eles são racionais, possuem alma de ouro. Então, o Platão ele vai fazer esse jogo político também, diferente do pensamento socrático, onde para Platão a política é superior à ética. A política deve ser levada em consideração em detrimento ao pensamento ético, e não quer dizer que eu vou deixar a ética de lado, mas a política deve sempre ser vista em primeiro lugar, e a ética está acompanhando esse processo, diferente daquilo que vai dizer o seu discípulo Aristóteles, que vai inverter o processo. Aristóteles ele é o famoso patrono da ética, ele vai dividir ética, princípios morais, princípios sociais e vai dividir isso com a moral. Então ele vai dizer o seguinte, a ética são os princípios universais que definem o comportamento do ser humano, podendo até se tornar em determinados momentos leis positivadas, efetivamente estabelecidas dentro dessa sociedade, enquanto a moral está intimamente ligado com um processo cultural, social, temporal.
onde cada sociedade se estabelece do seu jeito, cada sociedade se estabelece da melhor forma possível. Dentro do conceito platônico, dentro da visão de Platão, a política se estabelece acima da ética. Em Aristóteles é o contrário. A ética vem muito maior, com muito mais força do que a política, e a política deve se submeter aos conceitos éticos. Se a política se submete aos conceitos éticos, a sociedade, na visão aristotélica, ela vai conseguir se desenvolver de uma maneira muito mais simples e muito melhor. É por isso que eles divergem dentro desse conceito, além de divergir também com relação ao conhecimento, que para Platão está no mundo das ideias, para Aristóteles está aqui nesse mundo sensível mesmo, porque Aristóteles ele era empirista. O conhecimento se dá através da experiência. Para Platão, o conhecimento se dá de maneira inata. Eu e você já possuímos o conhecimento dentro desse mundo das ideias. A tentativa de dar uma figuração a esse processo de maneira metafórica se estabelece a partir do momento que ele escreve o mito da caverna. Dentro do mito da caverna, ele vai dizer que a caverna em si é este mundo sensível que nós vivemos, onde todo o conhecimento que nós temos são das sombras, somente aquelas sombras que ali estão. E o verdadeiro conhecimento está fora da caverna. Então, quando nós nos libertamos da caverna, nos libertamos desse mundo que ele não é real. É um mundo que traz um conhecimento de alguma forma manipulado. Para Aristóteles, é neste mundo, é nessa realidade que nós possuímos o conhecimento. Nada está no meu intelecto que não tenha passado antes pelos meus sentidos. Frase de Aristóteles. Essa frase quer dizer que todo o conhecimento se dá a partir do empirismo, a partir das experiências ao qual eu possuo. É por isso que Aristóteles ele acredita piamente que todo o processo de conhecimento ele se dá com o tempo e com a vida o qual você passa. Por isso que é teleologia, a ideia de um conhecimento metodológico a partir de uma realidade de fim. Então não é para agora, não é para amanhã, é para todo um processo que se estabelece durante a vida. Então, para ele, diferente de Platão, onde a coisa é metodológica, ela é racional, na visão dele ela é empírica, ela é experimental, ela é sensível. Por isso daquela famosa foto que você já deve ter visto aí nos seus livros de filosofia, nas suas apostilas, né, de Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para frente, fazendo uma referência entre esses dois, né? O mundo das ideias lá de Platão e o mundo sensível de Aristóteles. Na visão aristotélica, a democracia, talvez ela pudesse ser a melhor forma de governo, apesar dele fazer crítica a todas e acreditar que elas podem se perder ao longo da história, mas para ele a democracia talvez chegasse um pouco mais perto daquilo que a sociedade poderia fazer de melhor. Para ele, por exemplo, uma monarquia até poderia dar certo, mas quando ela é mal implementada, ela vai acabar se tornando, né, num autoritarismo, né, a aristocracia numa oligarquia, a democracia numa demagogia. Então ele vai falar, devemos tomar cuidados com os tipos de processos que se estabelecem. E esses processos devem ser bem atrelados a esse tipo de sociedade. Porque senão, você até pode, né, estar numa sociedade democrática, mas essa democracia, se ela não for bem estabelecida, ela vira uma demagogia dentro dessa realidade qual essa sociedade se estabeleceu. E as pessoas acreditam piamente que aquilo que é democracia. A sociedade grega não estabelecia, por exemplo, né, que o ser humano, a mulher, tivesse condições de ser colocada como cidadã. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, né, desenvolvida por Dom Pedro I, também estabelece que a mulher não poderia fazer parte desse processo. Somente em 1930, né, somente na década de 30, quando nós tivemos a outra Constituição que se estabeleceu, que aí a mulher começou a ser colocada na sociedade brasileira como, né, uma pessoa que tivesse condições de votar. Então, olha a diferença. Então, a cidadania ela vai sendo ganha com o tempo na história da humanidade, não só na sociedade grega, mas, por exemplo, né, utilizando o Brasil dentro dessa realidade também. O pensamento de Aristóteles está ligado a aquilo que ele chama de virtude. O que é a virtude? A justa medida entre excesso e a falta, a busca do equilíbrio, que se só estabelece com hábitos. Hábitos é tudo aquilo que você faz que estabelece uma virtude, um equilíbrio. Tudo que é exagero ele chama de vício. Todo exagero, seja ela de comportamento, seja ela de ideia, está ligado a esse vício. Então esse vício não é bom, porque o vício ele traz, né, as ideias que são extremadas. E para ele os extremos são perigosos. Para ele a ideia de um comportamento está ligado a um processo completamente estabelecido dentro de uma realidade de equilíbrio. Esse equilíbrio fomenta então o conhecimento e todo o processo que nós possuímos. Então entenda,
Sócrates, ele tem uma realidade, um pensamento sobre sociedade, o Platão tem outro e Aristóteles tem outro. Mas o Platão é discípulo de Sócrates e o Aristóteles discípulo de Platão. O Platão, quando formula sua academia Academos, ele estabelece dentro de um período histórico, dentro de uma sociedade, a partir de uma visão da racionalidade. A Apolo Liceu de Aristóteles, a academia filosófica dele, se estabelece dentro de um outro momento histórico, mas também dentro de uma realidade metodológica empírica. E é por isso que é interessante que você estabeleça esse padrão. Compreendendo essa realidade, você vai compreender todos os outros filósofos. Por quê? Porque os outros filósofos são a base, eles foram baseados na filosofia clássica. Então, entendendo o que esses três filósofos disseram, o que eles colocaram como padrão de conhecimento, você estabelece todos os outros, eu já vou te dar as dicas para você já matar certinho as questões dentro dessa realidade. Porque a ideia é que você entenda um pouco o vestibular da FUVEST e como as dicas poderão fazer parte dessa realidade para você ir muito bem na prova. Então, para que a gente possa concluir essa primeira parte, o pensamento socrático vai se dar a partir dessa ideia antropológica, que vai culminar com o pensamento dialético de Platão dentro de um processo metafísico, mundo das ideias e mundo sensível, e caindo então numa realidade social de uma ligação de Aristóteles, né, quando ele vai dizer que o homem é um animal político, o homem é um animal social, onde ele acaba tendo todo o seu conhecimento a partir dessa sociedade que nós estamos. O Sócrates, ele vai ser condenado no julgamento por ter corrompido e por ter ensinado outros deuses, que é um julgamento forçado dos sofistas, onde os sofistas manipulam o processo para que ele possa ser condenado. Né? Em Apologia a Sócrates, livro escrito por Platão, né? Todo o conhecimento que nós temos sobre Sócrates foi escrito por Platão e temos ali alguns resquícios também do autor chamado Xenofonte. Você vai conseguir entender o como, né, que os sofistas manipularam o conselho para que pudessem condenar Sócrates. Sócrates é condenado a tomar o veneno, a cicuta, e ele morre nos braços do seu amado Alcebíades, que era general do exército ateniense da época. E aí Platão vai assumir o papel como sendo o filósofo principal neste momento, e com a morte de Platão, Aristóteles assume esse papel. Aristóteles é o mesmo professor de Alexandre, aquele que vai, né, inaugurar o período helênico, né, com o domínio, né, e com todo aquele processo de transformação cultural e trazendo as culturas para dentro e gerando então novos conhecimentos e novas escolas, como os cínicos, os céticos, os estoicos, os empíricos e os neoplatônicos. Então, essas escolas surgem dentro dessa realidade chamada período helênico, que é uma influência completamente do período clássico. Então, se você entende os clássicos, se você entende Sócrates, Platão e Aristóteles, você compreende todo o resto, porque eles são fortemente baseados nisso. Então, vamos dar alguns exemplos. Quando nós pulamos lá para a sociedade moderna, por exemplo, para René Descartes ou para Kepler, que são racionalistas, nós vamos entender o seguinte, que eles estabelecem esse conceito a partir do pensamento platônico, a ideia do inatismo, de uma razão, a ideia de que o conhecimento não pode se dar aqui não seja através da lógica, da matemática, da crítica. O penso logo existo de René Descartes se estabelece a partir disso, a partir do inatismo, de uma crítica, onde ele fala que será que eu sei aquilo que eu digo que sei, ou será que aquilo que digo que sei é uma sabedoria que veio de alguém, eu só repito isso? Então ele começa a questionar esse processo, e esse processo questionado está vinculado ao pensamento platônico. A ideia do René Descartes, do seu inatismo, a ideia da racionalidade, né? A ideia, por exemplo, empírica de John Locke, que vai trazer que o ser humano é como uma tábula rasa, que o ser humano ele é um processo em desenvolvimento e que através das suas escolhas e daquilo que ele tem, daquilo que ele faz, ele vai gerar esse conhecimento. Então eu vou absorvendo esses exemplos. Então nós temos aí esse empirismo que vai trabalhar isso para nós. E esse empirismo é formado em quem? Em Aristóteles. Vou dar outro exemplo. A escola filosófica da Idade Média, né? A patrística e a escolástica. A patrística é fundamentada no pensamento platônico, a escolástica é fundamentada no pensamento aristotélico. Né? Os patrísticos acreditavam na ideia de uma racionalidade, e essa racionalidade dentro da influência do pensamento de Platão. Enquanto já a escolástica,
ela já trabalhava uma outra realidade, que era uma realidade empírica, uma realidade experimental, onde a ideia de aliar o conhecimento teológico com o conhecimento filosófico estava muito mais ligado ao pensamento da época e principalmente das experiências daqueles que estavam tentando culminar essa realidade para trazer esse novo conhecimento. É isso que tem que trazer a importância. Então, se você entende os clássicos, você consegue compreender os outros. É óbvio que nós temos algumas escolas que tentam destoar disso, mas elas continuarão a permanecer nos clássicos. Então, você tem que lembrar, por exemplo, da escola existencialista. Você pode lembrar de Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, que são filósofos que disseram o seguinte, né, que eu e você, nós somos existentes, mas nos tornamos a existência a partir das escolhas. Tem muita coisa parecida com a influência empírica. Então ele vai dizer que eu e você nós existimos para depois nós sermos. Então a existência precede a essência. E como que eu me torno? Fazendo escolhas. Essas escolhas estão intimamente ligadas à responsabilidade que eu tenho com elas. E essa responsabilidade está intimamente ligada com o desenvolvimento desse processo que está ligado às escolhas o qual eu faço. Se eu faço as escolhas são bem feitas, eu estabeleço isso dentro de uma boa realidade. Se eu faço as escolhas e eu não sei se elas são boas ou não, gera angústia. A angústia é um pensamento que está vinculado em várias escolas. O filósofo Nietzsche vai falar desse conceito de angústia, do ser humano que não consegue se libertar do seu próprio ser. Então, e essa angústia está onde? Está naquela incapacidade do homem lá atrás de não conhecer a si mesmo. Então, como eu não me conheço, como eu não estabeleço, como eu não sei quem eu sou, estou sempre em dúvida se aquilo que faço é bom. Atrelando isso à vida moderna, atrelando isso às dificuldades, às decisões que nós temos, às responsabilidades que nós possuímos, é óbvio que essa angústia ela só tende a cada vez mais ganhar, né, mais espaço na nossa existência. É por isso que a escola existencialista também tem sua influência nos clássicos. É por isso que, por exemplo, Immanuel Kant, quando ele vai fazer uma crítica do método, tanto a razão quanto a experimentação, olha que legal, né? O método racional de René Descartes, a experiência, né, dos filósofos como David Hume, John Locke, ele vai dizer que não tem como estabelecer um conhecimento verdadeiro sem unir as duas. E ele vai dizer que a união das duas é importante. Então, na realidade, eu não tenho um conhecimento que se dá a partir só da razão, só da experiência. Eu tenho um conhecimento que se dá a partir dos dois. E a partir dos dois eu estabeleço essa nova realidade. Então eu vou estabelecer ali a faculdade do pensar, a faculdade da razão, a faculdade do entendimento, aonde a partir daí eu vou conseguir então atrelar uma nova realidade e fazer as pontes entre esse conhecimento. E aí você vai de novo mensurar onde? Lá atrás, lá nos clássicos, onde eles estabelecem esse procedimento. Onde, por exemplo, o Sócrates vai tentar fazer esse processo e entender esse conceito ético, que depois vai chegar a uma dualidade com Platão e Aristóteles. Mas lembre-se de Galileu, né, que toda experimentação precisa de uma teoria que anteceda, né? Galileu Galilei falando isso lá na Revolução Copernicana. Então Galileu já tinha entendido esse processo. E o Immanuel Kant traz daí essa realidade. Então, se você prestar bem atenção, as coisas meio que giram sempre nos mesmos temas, com outros personagens, com outros tipos de ênfase, levando em consideração a época e a sociedade que nós estamos inseridos. Vamos pensar em Nietzsche, o niilismo de Nietzsche, o niilismo ativo, onde ele vai falar que todos os projetos precisam ser, os valores coletivos precisam ser eliminados e nós tenhamos então valores individuais, onde eu possa chegar até o famoso além-homem de Nietzsche, onde ele vai dizer que esse homem estabelece novos conceitos, e esses conceitos são maiores para ele, então ele não precisa viver dentro de uma realidade onde o outro vai ditar a regra, principalmente na época em que ele está falando, fazendo uma crítica à igreja da época, a igreja que dominava sobre o outro, a igreja que falava sobre os seus projetos, a igreja que determinava o comportamento do indivíduo. Então essa crítica que ele está fazendo, essa realidade que ele está se estabelecendo, né? Então ele está dizendo, olha, nós precisamos avançar, sair aí da moral do rebanho, da moral do Senhor, chegarmos a essa moral que vai além, o famoso além-homem, né? Ou, né, numa tradução que talvez você possa encontrar aí no seu vestibular, o super-homem nietzschiano. E isso estabelece a partir de uma realidade em que Nietzsche ele vai colocando um padrão.
O próprio Kant vai falar que eu e você vivemos dentro de um senso comum, onde ele chama de menoridade. E para rompermos o senso comum, precisamos de esclarecimento. Conhecimento, lá atrás, aquilo que o Sócrates já estava estabelecendo também. Esse conhecimento vai nos levar, então, esse esclarecimento, que é o conhecimento, vai nos levar, então, à autonomia. Até então, eu estou na heteronomia. Quando eu rompo, vou para a autonomia. O conhecimento agora, o senso comum, ele fica para trás e agora eu tenho o senso crítico. E esse senso crítico é defendido por todos os filósofos. E cada filósofo vai estabelecer dentro do seu padrão, dentro da sua época, dentro da sua realidade. O Nietzsche estabelece o seu a partir da crítica que ele faz à sociedade sociedade da época, a igreja que se estabelece como uma fundamentação de autoridade, de poder e de domínio, tanto político quanto religioso, e vai romper esse processo através das suas falas, dos seus aforismos, né, que são bem diretos, né, e vão realmente criticar o pensamento da sociedade daquela época. Então, fazendo menção também a todos os filósofos que vieram anterior a ele. Vamos pensar então agora naquilo que diz Nicolau Maquiavel, uma frase que ele nunca disse, mas se interpreta a partir da leitura do livro O Príncipe, né, os fins justificam os meios, que não foi Maquiavel que disse, é uma interpretação do livro, não se esqueça disso. Quando ele fala isso, ele está falando dentro de um sistema de monarquia absolutista, dentro de uma realidade monárquica. E essa monarquia absolutista, o antigo regime, ele se estabelece a partir de um momento em que o monarca tem todo o poder, tem toda a autoridade. E quando ele tem toda essa autoridade, ele se estabelece dentro de uma realidade onde é ele que manda, essa soberania dele. Então, é a mesma ideia, por exemplo, de Thomas Hobbes. Se você entende o conceito histórico de antigo regime, você mata, por exemplo, questões de Thomas Hobbes, questões de Nicolau Maquiavel, porque eles vão trazer essa realidade. É óbvio que existem alguns termos que são importantes. Por exemplo, a virtude de Nicolau Maquiavel, que é a capacidade que o indivíduo possui em administrar bem, e que ele não precisa contar com a fortuna. Fortuna não é dinheiro. Fortuna é a sorte. Fortuna é aquilo que acontece ao redor daquele que está governando, o príncipe. Então, se porventura, em algum momento, as coisas forem boas para ele e possa beneficiá-lo, que ele saiba utilizar da virtude para tirar isso para ele. Se não for, que ele saiba ter virtude também para que ele possa, né, ser beneficiado de alguma forma, ou ter o menor prejuízo possível. Né? A ideia do bem maior e mal menor da escola filosófica utilitarista, Jeremy Bentham, né, dentro da sua ética. Então, que o indivíduo consiga fazer isso também dentro dessa realidade. É por isso que ele fala que existem momentos que o príncipe deve ter a força de um leão, a astúcia de uma raposa, e porque ele tem que saber lidar. Tem momento que é o momento da guerra, tem momento que não, que você tem que se retirar, que você precisa compreender esse processo. Então, se você entendeu mais ou menos o que eu estou tentando lhe dizer, você compreende que tudo que eu estou aqui passando de filosofia para você e os elementos filosóficos se estabelece dentro de um padrão histórico. E se você entende a história e entende os conceitos da filosofia, ou entende mais ou menos um e bem o outro, você consegue, mesmo assim, trabalhar uma relação de uma questão da FUVEST, sem precisar ficar nervoso. Porque, na realidade, as questões, elas possuem um caráter interdisciplinar também. É óbvio que, se você, né, não buscou compreender com mais afinco, né, a dificuldade ela vem, é óbvio, junto o nervosismo, junto o dia, junto a todas as coisas que você possui e a ideia de ter que passar, que isso vai gerando um certo conflito, vai gerar angústia existencial, né, como eu disse na hora da escola existencialista, né, de Jean-Paul Sartre. Então, assim, é necessário você entender. O que eu estou tentando falar para você é que a filosofia atrelada à história fica muito mais fácil de você compreender os elementos. Então, às vezes você mata uma questão de história usando a filosofia, às vezes você mata uma questão de filosofia usando a história. Então, uma coisa junto à outra vai formular todo um processo em que o seu conhecimento que você já tem, que você já possui. Então, tudo isso vai trazendo essa nova realidade que é a prova da FUVEST e que você com certeza está bem preparado para fazê-lo. Vou dar outros exemplos para que você possa compreender um pouco melhor sobre isso. A ideia dessa revisão é fazer com que você relembre mesmo os pontos principais dos filósofos. Então, vamos pensar no Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês que trabalhou a ideia de uma sociedade líquida. Ele vai falar que a modernidade é rígida, é concreta, ela se estabelece dentro de um padrão, até mesmo dentro de um conservadorismo que eles não querem romper. A sociedade
do século XXI, ela já é diferente, ela já se molda a novas realidades, ela se estabelece a partir de novos princípios e de outros momentos. E esse estabelecer novo é romper com os dogmas, ser um pouco mais pragmático dentro dessa realidade. Thomas Kuhn vai falar sobre isso, né? O Thomas Kuhn vai dizer que o dogma, ele precisa ser rompido, né? Porque o paradigma, ele se estabelece dentro de um padrão onde eu e você, nós estamos ali justamente para dar razão àquilo. Por exemplo, o mito nada mais do que um paradigma para a época que dava uma resposta para a sociedade, para aquele grupo que acreditava naquilo. O paradigma, ele é feito para ser quebrado, já dizia o filósofo Thomas Kuhn. Então, se você entra nesse aspecto e consegue compreender essa realidade, você consegue matar uma questão de paradigma. Você consegue, por exemplo, entender o porquê que a sociedade moderna, concreta, ela não entende a sociedade líquida de Zygmunt Bauman. Porque ela está rompendo os paradigmas, e romper os paradigmas, por vezes, é mudança de comportamento, é mudança de hábito, o hábito aristotélico, é a mudança de vislumbrar aquilo que você tinha como base para a sua vida e que agora você não tem mais, e que agora você acha que a coisa ela mudou, que a coisa ela está além desse processo. Então é por aí que você precisa compreender essa nova realidade e que você precisa buscar nos seus livros aquilo que traz à tona essas relações que você pode fazer, então, junto com a disciplinaridade de filosofia, sociologia, história e geografia. Então, preste bem atenção para nós finalizarmos. A prova da FUVEST, ela vai trazer elementos conceituais. Se você tem os elementos conceituais, você mata a questão facilmente. Esses elementos conceituais, aliados ao seu conhecimento histórico e principalmente, né, aos termos filosóficos, não tem como você errar. Você vai muito bem e você vai conseguir gabaritar a sua prova. Eu sou o professor Diego, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, entre em contato que eu te ajudo e tiro as suas dúvidas também. Muito obrigado. Como dizia o filósofo Platão, lembre-se sempre, uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais. Tchau.